Tá na hora, gente! Católicos Querem Saber podcast está no ar. O seu bom papo de domingo à noite. Como é que você tá, Thiago? Eu tô bem, fui pego aqui de surpresa. Tá de surpresa? Não, mas nós já começamos, porque domingo 9 da noite em ponto, a gente tá no ar. Eu sei que a maioria dos nossos espectadores acompanham ao longo da semana. Sim. Mas tem um grupo fiel ali de 500 pessoas, pelo menos, todo domingo à noite assistindo no lançamento do podcast. Coisa Muito boa, né, bom, Thiago? né? É essa média que a gente tem de visualização, bem legal, né? Bastante pessoa assistindo, né? Isso, ao vivo ali, domingo à noite, mais ou menos 500 pessoas. Isso. E ao longo da semana chega a 5 mil, 6 mil. 30 mil. 30 mil quando você dá o seu depoimento. Mas isso não é sempre, É né? verdade. Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos com mais um podcast no ar com o objetivo de divulgar a fé católica sem fanatismo. É aquilo que a gente fala sempre, é a fé católica pura e simples de acordo com o Evangelho de Jesus. E o tema de semana passada foi muito importante, muita gente comentou, não foi, Thiago? Foi, bastante que ajudou comentário. muitos casamentos, inclusive, e o tema de hoje também é bastante forte. Aguarda aí. Antes, o Thiago tem alguns recados para vocês. Exatamente, a gente sempre pede para que você possa se inscrever no nosso canal para poder ajudar essa mensagem a chegar a cada vez mais longe, a mais pessoas. Então tem um botão embaixo aqui de inscreva-se, você clica e vem fazer parte da família Católicos Querem Saber. E a gente vai colocar um vídeo agora para você mostrando como você faz para se inscrever aqui no canal e também você que é aluno Bíblia Mais, como que você acha os nossos episódios dentro da plataforma. Então Tharia, coloca aí pra gente o vídeo. Você quer continuar aprendendo com os nossos conteúdos, mas ainda não sabe como encontrar tudo direitinho? Então, neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para se inscrever no canal do YouTube e também como encontrar os episódios do podcast na nossa plataforma. Primeiro passo, acesse o YouTube e procure por Católicos Querem Saber. Clique no botão inscrever-se. Em seguida, clique neste sininho e marque todas. Dessa forma, sempre que sair um novo episódio, você receberá as notificações no seu celular. Agora, se você é aluno e prefere ouvir os nossos conteúdos dentro da plataforma, vou te mostrar o passo a passo. Abra o seu aplicativo. Na página inicial, você pode procurar por Católicos Querem Saber Podcast. Aqui estarão as 2 temporadas disponíveis. Basta clicar na temporada desejada e escolher o episódio que deseja assistir. Então, não perca tempo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe os nossos episódios. Estude e aprofunde a sua fé com a Bíblia Mais. Muito bem, então fique com a gente, assista ao podcast todo domingo e atenção, o pessoal que está nos meus grupos de WhatsApp reclama, mas eu não recebo as notificações do podcast. Nem sempre eu mando, gente. Domingo à noite é seu compromisso abrir o YouTube e digitar Católicos Querem Saber. 9 da noite vai estar o podcast lá. O que a gente manda pelos grupos de WhatsApp são links de aulas ou do aulão. Então, o podcast eu não costumo avisar nos grupos mesmo. Mas é muito fácil. Domingo à noite você abre o YouTube e vai estar lá. Ou ao longo da semana também você visita o nosso canal. Maravilha? Maravilha. Tem uma dica legal também. Se você quer assistir no momento ali que o episódio está indo ao ar, é só você botar o seu celular para despertar. Coloca ali 8h55, 5 minutinhos antes, já fica de olho lá no canal que às 9, todo domingo em ponto, tem episódio novo. Gostei, Thiago, da ideia, hein? É legal, bacana, né? Bota o celular para despertar. Tocou, vou lá, já vou abrir o canal no YouTube do Católicos Querem Saber e já vou assistir ali junto com todo mundo, porque é legal, né? Aquela emoção da estreia. Perfeito. Vamos para os nossos
comentários, né, os Sim. depoimentos dos alunos da Bíblia Mais, e hoje o depoimento é da Olga Gomes de Mesquita. Inclusive, ela comentou sobre no podcast, né, o que é andar na carne. Então, É o podcast que a gente fez semana passada, né? exatamente. Muito bom, professor. Em ouvir esse podcast, fiquei pensando, se eu tivesse esse conhecimento há 30 anos atrás, eu tinha sido muito mais feliz no meu casamento. Sofri muito por causa das superstições e fanatismo, mas nunca é tarde para ser feliz, né? Hoje sinto mais leve. Muito obrigado, professor. Não parem, continuem. Fico expectante, esperando o dia para poder assistir vocês. Um abraço, professor Tiago e Thalia. Tiago, eu sei que o nosso trabalho aqui valeu a pena quando alguém fala isso aí que a Olga falou. Eu me livrei da superstição, eu me livrei do fanatismo. Quando a pessoa que segue a gente chega a essa conclusão e tem uma vida leve diante de Deus, eu vi que ela recebeu a mensagem, acolheu a mensagem e praticou a mensagem. Que coisa boa, Olga. Um grande abraço para você. E muita gente comentou que é para fazer a temporada 2026. Isso, não foi? Foi. Alguém comentou que não era para fazer? Eu não vi ninguém. Todo mundo comentou que Todo era para mundo, fazer? Então eu sim. vou decidir. Tá. Vou pensar se nós vamos fazer ou não vamos fazer. Tá bom. Beleza? Beleza. Agora, Tiago, olha Sim. o que eu tenho aqui. Uma pergunta. Sim. Qual que é o quadro mais querido aqui do nosso podcast? Como é que é o nome? Para além da homilia. Para além da homilia, Sim, não é? sim. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos ter um para além da homilia interessante do evangelho de hoje. Sim. Hoje eu vou comentar o evangelho. Mas eu estou trazendo um livro aqui que não é para além da homilia, Aham. é para além do amém. Certo. O autor desse livro é um padre, Padre Sim. Leomar. Legal. E o subtítulo desse livro é Como se proteger de pregações abusivas. Muito legal. Então eu estou interessado em saber como um padre, que é um pregador, está dizendo que existe pregação abusiva. Sim. O que será isso? Eu também tô curioso. Vamos conversar com ele? Vamos conversar com ele. Padre Leomar, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito boa noite, Carlos. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos e todas que acompanham. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Que bom. A nossa audiência vai se identificar muito com o seu trabalho. Porque, pelo que eu vi, e o senhor vai destrinchar o livro para a gente, o que eu vi é que o senhor trabalha na contramão do fanatismo religioso, da superstição religiosa e principalmente da manipulação, não é isso? E aí Isso a minha mesmo. pergunta é a seguinte: o senhor como padre, o senhor pode contar um pouquinho quantos anos o senhor tem de experiência, mas principalmente eu quero saber o seguinte: o senhor como padre ou como leigo, antes de ser padre, já passou pela experiência da pregação abusiva? O senhor já foi vítima disso que o senhor está dizendo aqui no livro? Justamente, né? Antes de ser padre, eu sou um ser humano. Eu sou padre há quase 25 anos, mas eu sou um ser humano. E como ser humano que nasceu, né, e cresceu numa família religiosa, que frequentou paróquias e grupos, segmentos dentro da igreja, eu também fui vítima de pregações abusivas, né? Então, eu sempre fui um amante da palavra, seja a palavra escrita, a palavra dita, e de modo especial sempre amei a Bíblia, sempre amei as homilias. É interessante que desde criança eu sempre gostei muito das homilias, da homilia de um padre em especial, que foi o meu pároco, o grande motivador da minha vocação. Mas assim, logo cedo eu me dei conta de que essa palavra pode ser bastante ambígua, sobretudo quando ela é dita em nome de Deus. Em outras palavras, essa palavra que é dita em nome de Deus, ela pode tanto nos fazer florescer, nos fazer crescer numa espiritualidade pautada pela autonomia, pela liberdade, pela preocupação com o outro, mas ela também pode ser como que uma faca que mata alguém, no sentido de que ela pode nos angustiar, nos fazer ter muitos conflitos interiores, inclusive também conflitos relacionais, sobretudo quando essa palavra
nos leva a uma certa segregação, né? Como se nós fôssemos melhores que os outros, ou quando essa palavra nos leva a viver uma fé pautada no medo e não no amor. Muito bem. O senhor, eu vi em algum comentário, teve uma experiência um tanto negativa já de cara com um padre, né? No dia da sua primeira comunhão. Isso E mesmo. essa experiência, não sei se foi a única ou se foi a primeira delas, é que te levou a se interessar por esse tema? Na verdade, foi um conjunto de coisas, mas esse episódio é um deles. Eu era uma criança de 10 anos, estava no dia da minha primeira comunhão, muito feliz de fazer a primeira comunhão com a minha família. Sou de uma família pobre e a minha mãe, com muito custo, conseguiu comprar uma máquina fotográfica para tirar uma foto conosco. E durante a missa ela disse, olha, no momento da paz, que era um momento que eu gostava muito, você vai lá no padre e pergunta se ele poderia tirar uma foto com você. E eu falei, beleza. Chegou no momento da paz, fui lá, a paz de Cristo, padre, falei, o senhor poderia tirar uma foto comigo no final da missa? Todo inocente, né? O padre olhou para mim e falou, você não tem educação não, menino? Volta pro seu lugar. Bem Voltei tranquilo, assim, né? super chateado, assim, mas a minha mãe queria tanto aquela foto, e eu queria, né, também dar esse presente para minha mãe. No final da missa eu fui novamente, falei, talvez foi porque eu fui no meio da missa, eu fiz um erro, né? Foi erro meu, foi culpa minha. A gente tem essa mania às vezes, né? A gente não tem muito esse senso Culpa a crítico, gente, você né? falar, você culpa a si mesmo. Falei, é porque eu fui no meio da missa, eu não deveria. Então vou no final da missa, ele já tinha dado a benção, as pessoas o estavam cumprimentando, e eu cheguei novamente, inocentemente, falei, padre, o senhor poderia tirar foto, então, agora, comigo, com a minha irmã e com minha mãe? Ele novamente falou, sua mãe não te deu educação não, menino, volta pro seu lugar. E aí eu saí como um cachorrinho, né, com o rabo entre minhas pernas, né, como se diz na minha terra. E aí eu fiquei chateado, falei para minha mãe ficou muito brava. A minha sorte é que eu não assimilei aquilo como um trauma e logo depois ele foi embora. Esse padre foi embora, ele teve alguns problemas na paróquia e aí chegaram outros padres e algumas irmãs e que tinham uma abordagem totalmente diferente. Então, essa já foi uma primeira palavra que poderia ter me ferido, que de alguma forma eu consegui ressignificar. E quando chegaram esses padres e essas irmãs na minha comunidade, eles tinham uma outra abordagem, uma outra forma de lidar com a juventude, com a adolescência, dando protagonismo a nós e tudo mais. E aí eu fui descobrindo também assim esse lado bonito da vida comunitária. A paróquia, para mim, se tornou quase que um pedacinho do céu para mim. Na medida em que eu fui crescendo, eu fui descobrindo outros grupos, outros segmentos dentro da igreja, porque para quem é católico, ou para quem não é católico, frequentemente se pensa a igreja católica como um bloco monolítico, né? E a igreja não, a igreja é diversa, na sua própria expressão. Então, eu me enveredei por outros grupos, que a gente diria hoje um pouco mais conservadores, uma linha mais neopentecostal, que me ajudaram bastante, que me ajudaram a crescer na oração, na palavra, mas também neste ambiente eu descobri certos pregadores e certas pregadoras que muitas vezes, na sua palavra, no seu modo de pregar essa palavra, eram preconceituosos, eram levados por uma ideia de um Deus ameaçador, uma pregação muito baseada também na força do inimigo, do mal, de Satanás e tudo mais. E eu me lembro que, num determinado momento da minha história, eu não tive tanto senso crítico para lidar com esses tipos de pregação. Eu, de alguma forma, assimilava isso como se fosse realmente voz de Deus. E eu me sentia culpado quando, por exemplo, eu questionava aquele pregador, aquela pregadora, sobretudo se era um padre, se era, né, uma autoridade religiosa. E eu não percebia que ali podia estar, aquela pregação podia ser fruto, em primeiro lugar, do próprio conflito do pregador, ou do preconceito, da falta de preparação do pregador e tudo mais. Então, tudo isso, né, de alguma forma, me atingiu. E eu, num determinado momento da minha vida, como eu disse, eu fui um tanto ingênuo diante dessas pregações. De alguma forma, eu me deixei levar. Então, esse livro que eu escrevo, ele nasce de uma dor que começa muito cedo, né, na minha vida, e que se torna ainda mais aguda no momento atual, em que eu percebo, sobretudo com a proliferação de pregadores e pregadoras, tanto católicos quanto não católicos, mas que se dizem cristãos, e que usam da sua autoridade ou da sua suposta autoridade para, de alguma forma, manipular as pessoas. Às vezes de forma inconsciente. Às vezes a pessoa não tem assim
uma ideia sistematizada de manipular, mas sem perceber, ou talvez de forma inconsciente, a pessoa acaba fazendo dessa palavra, que poderia ser uma palavra para levantar, para fazer crescer, se torna mais uma palavra que angustia, né? Que causa medo, que causa um pânico nas pessoas, que leva à ansiedade. É uma relação muito conturbada com Deus. Interessante o senhor falar isso, porque o que o senhor está relatando é um ambiente católico. Muitas vezes as pessoas têm essa visão que acontece muito em igrejas protestantes. E para muitas pessoas podem ser até um pouco de surpresa, ou outras também já tenham vivenciado isso também dentro da igreja católica. Mas como que é a sua visão também como padre? Muitas vezes, e algumas vezes, na verdade, a igreja católica utilizando de artifícios que hoje é comum dentro da igreja protestante, mas vê pregadores dentro da igreja católica utilizando dessas técnicas protestantes para poder ter esse domínio sobre as pessoas. Veja, eu creio que seja um grande contra-testemunho, né? Porque o evangelho, como foi dito aí no início, a gente estava na nossa conversa, o evangelho, a pessoa de Jesus, a prática de Jesus, a forma de Jesus viver a sua experiência, a sua relação com Deus, é uma forma leve, é uma forma assim que tem as suas exigências, mas a gente é motivado pelo amor. Então, quando eu percebo pregadores que usam o nome de Deus ou que usam técnicas para, de alguma forma, paralisarem, né? Paralisar as pessoas, para que elas se tornem como que ovelhas dóceis, à mercê desses discursos, refém desses discursos, eu creio que eu seja um grande contra-testemunho. Como esse dia eu vi um colega padre dizendo o seguinte, ele pegou aquele texto, né, batei, vos será aberto, procurai e achareis e tudo mais, ele pregou, ele fez, começou até bem a homilia, mas de repente ele falou, se você pede e não é atendido, se você bate, a porta não se abre e tudo mais, é porque você não tem fé. E eu digo, gente, quem sou eu para dizer uma coisa dessa de uma forma assim, indiscriminada, diante de pessoas que estão me acompanhando na internet, às vezes centenas, milhares de pessoas. E aí eu fiquei pensando, eu que atendo já há tantos anos pessoas em confissão, eu fico pensando naquela senhorinha que reza pelo filho, né, que está às vezes no mundo das drogas, que está numa situação de sofrimento, numa doença e tudo mais, e que não vê atendidos os seus pedidos. Não porque é falta de fé dela, é porque a vida é assim, tem coisas que a gente pede e a gente é atendido, e tem coisas que a gente pede que não é atendida. É o mistério, a gente não entende por que isso acontece. Então, imagine o peso de culpa que essa senhora traz ao ouvir um tipo de pregação desse. Então, não deixa de ser um contra-testemunho, uma falta de preparação, eu diria até mesmo uma falta de empatia. Porque quando a gente fala assim, nos falta empatia diante do sofrimento das pessoas, né? Por isso que para nós que somos padres, ou líderes religiosos no geral, é muito importante aquilo que o Papa Francisco falava na Evangelii Gaudium, né? A coisa é tão séria dessa questão da homilia que o Papa dedicou vários parágrafos a esse tema, porque realmente às vezes há uma despreparação. Eu tenho vergonha, sinceramente. Eu fico muito feliz quando eu ouço uma boa pregação bem fundamentada, mas eu tenho vergonha quando eu ouço na internet ou nas igrejas certas pregações primeiro, que mostram um despreparo, que mostram um preconceito, que mostram né, o conflito do próprio pregador. Então, a coisa é tão séria que o Papa Francisco, ele dedica, né, vários parágrafos sobre esse tema. Né? Por quê? Porque a palavra, as pessoas esperam muito essa palavra, né? Essa palavra que seja uma palavra de vida, uma palavra que nos... Então, para mim, é um grande contra-testemunho, é um desserviço até, eu diria que é um desserviço. É verdade. Atrapalha e faz as pessoas adoecerem muito, né? Sim. Tem uma frase, padre, que é muito comum na igreja, eu queria ouvir sua opinião. A frase é a seguinte: aconteça o que acontecer na igreja, a pessoa fala assim, eu não vou à igreja por causa de padre, eu vou por causa de Jesus. Essa frase é usada em vários contextos. Como é que o senhor, com a experiência que tem a partir do que o senhor coloca aqui no livro, como é que o senhor avalia essa frase? Bom, em primeiro lugar, Deus, ele se revela a nós por mediações humanas. Então, as mediações são importantes. Se elas não fossem importantes, né, Deus faria de outra forma. As mediações são importantes. Logicamente, a pessoa não deve ir numa comunidade motivado ou colocando como sendo a sua vida o pregador, o líder ou a líder religiosa, o religioso.
Mas a gente tem que ter essa consciência de que a mediação é importante. Então, quando alguém, por exemplo, está participando de uma paróquia e muda o líder, e aquele líder às vezes é preconceituoso, despreparado e tudo mais, e a pessoa fala, não, eu vou mudar de paróquia, aí chega sempre um crítico que critica, você não deveria, você tem que ficar porque você não tem que ficar por causa do padre e tudo mais. Sim, é verdade, você não pode ficar, né, você não deve se orientar por desse apego ao padre, mas você também não é obrigado a ficar numa comunidade onde você vai ficando adoecendo por causa de pregações preconceituosas, fanáticas, fundamentalistas. Eu mesmo, às vezes, falo, o povo é muito santo. Eu nessa paróquia, por mais que eu amasse, eu não ficaria ouvindo todo domingo esse tipo de pregação. Eu não ficaria. Porque as mediações, elas são importantes. Agora, sim, o seu olhar tem que ser para Cristo. Você não precisa exigir que o líder religioso seja perfeito, que não existe ninguém perfeito. Mas, às vezes, por exemplo, eu atendi algum tempo atrás uma pessoa que está numa comunidade onde todo final de semana existe alguma coisa terrível que fere profundamente o coração dela, estava fazendo mal para ela. E ela me perguntava se era pecado ela ir para outra comunidade. Eu falei, não, você é livre, Deus te fez livre, você que tem que escolher. O ideal seria que nessa comunidade a pessoa pudesse ouvir, né, os seus próprios paroquianos, pudesse, né, entender que tem certas coisas que precisam ser amadurecidas, né, dialogadas com a comunidade. O ideal seria isso, mas como não acontece, às vezes nós somos, e eu posso falar porque eu sou padre há quase 25 anos, nós somos muito orgulhosos. Muitas vezes nos falta humildade para reconhecer, olha, desculpa, eu errei, eu falei uma palavra, eu mesmo, quantas vezes já aconteceu isso comigo. Uma vez eu estava fazendo uma pregação, eu morei na França há 4 anos, e eu fiz uma pregação que eu dizia o seguinte, eu dizia que quem perdoa não precisa gastar tanto dinheiro com psicólogo. E eu não expliquei que eu não era contra a terapia, pelo contrário, eu fazia terapia e faço até hoje, mas eu não complementei, eu não expliquei a coisa. E depois, no final, uma senhora que era psicóloga veio, né, reclamar comigo. E na França é assim, a França, o pessoal, eles vêm, depois da homilia, vem... Na hora. Vem conversar vem conversar. E ele, não, padre, o senhor falou, deu a impressão que o senhor... Eu falei assim, olha, eu peço desculpas, eu na próxima homilia eu vou me consertar, eu vou dizer, porque eu me expressei mal. E é muito bonito quando você é capaz, não que eu sou modelo né, não sou modelo para ninguém, né? Às vezes nem sempre dá certo, mas assim, é legal quando você é capaz de falar assim, olha, eu errei, a gente erra, às vezes a gente fala besteira, então peça perdão, peça desculpas, levanta a cabeça e aprenda, porque a comunidade ensina muito. E a gente precisa aprender, nós padres, um dos erros que nós cometemos muitas vezes, e eu cometi muito esses erros, por exemplo, sobretudo no início do meu sacerdócio, é de chegar numa comunidade e já querer mudar o mundo e pensar que nós somos os sábios, que nós temos a unção. Não, a gente é sábio e a gente vai desenvolvendo essa unção na medida que a gente ouve o povo, a palavra de Deus, não só na Bíblia, mas na realidade, sobretudo no povo que nos é confiado. Sim, eu acho essa frase complicada do ponto de vista que ela pode ser um instrumento grande de manipulação, né? A partir do momento que é dito, não, você não tem que ir na igreja por causa de padre, mas por causa de Deus, tá certo por um lado, como o senhor falou, mas ao mesmo tempo isso blinda o padre, o líder religioso, para fazer o que bem entende. E as pessoas dizendo o amém, que o senhor comenta aqui, né? O amém, não, tudo bem, amém, 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 porque eu não venho por causa de padre, eu vou por causa de Deus. E aí, padre, a minha pergunta para o senhor é assim, como é que uma pessoa toma consciência de que ela está sendo vítima de uma pregação abusiva? Quais são as chaves de entendimento para ela sair desse amém cego e começar a entender, não, peraí, isso aqui está me fazendo mal. Essa pregação que pretende ser uma pregação em nome de Deus, na verdade está me fazendo doente. Qual é a chave de entendimento que o senhor pode entregar para que a gente caia nessa consciência? Eu estou sendo vítima de uma pregação abusiva. A primeira coisa, acho que uma primeira consciência que a gente tem que desenvolver é o seguinte, olhar um pregador, seja ele padre, bispo, freira, como um ser humano. Por mais que às vezes certos padres, certos líderes religiosos, pastores, bispos, passem uma ideia de que nós somos seres, vamos assim dizer, como que quase que angélicos, ter essa consciência, não, o padre, o bispo, a freira, o pastor, seja qual for, é antes de tudo um ser humano.
ele e ela têm uma função importante, uma vocação, um serviço importante, mas essas pessoas, que somos nós, somos feitos de carne e osso como qualquer outra pessoa. E se nós somos feitos de carne e osso como qualquer pessoa, sim, nós podemos errar. Então, essa é a primeira chave. A segunda, um segundo sinal, aliás, um dos sinais que você percebe que você está sendo manipulado é quando aquela pregação ela vai te levando a uma vivência de fé mais centrada em normas, em regras, e vai criando uma angústia em você, uma ideia de sempre estar em dívida com Deus, uma ideia de que a todo momento, tudo que você faz, Deus está de olho em você, não com aquele olhar de misericórdia, de compaixão, como o olhar do pai e da mãe que caminha conosco, ajudando-nos a percorrer um caminho, mas como aquele pai ou aquela mãe, muitas vezes, e até perversos, que parece que de alguma forma sente um prazer de ver você errando. Outra coisa também é perceber quando as pessoas, por exemplo, usam expressões ou formas de pregação que levam a uma espécie de chantagem. É uma chantagem. Se você não fizer isso, se você não rezar dessa forma, se você não realizar desse modo, né? Ou pessoas que eu sempre, como eu conheci vários segmentos dentro da Igreja Católica, eu tenho muito pé atrás com expressões tais como o Senhor me revelou, o Senhor me disse. Eu não quero colocar tudo num balaio, né, e generalizar, mas quando as pessoas usam muito essas expressões, ou quando elas usam muito de autorreferencialidade, colocando-se como o ungido, a ungida, o escolhido, a escolhida, tome cuidado, porque uma pessoa mostra que ela, de fato, é de Deus, não tanto por essa autorreferencialidade, mas é pela sua ética, é pela sua capacidade de acolher, de amar, de servir, de jamais usar da sua autoridade espiritual, seja essa autoridade que realmente existe, ou dessa suposta autoridade, para manipular você para atender a pedidos, né? Para atender a satisfações pessoais ou satisfações das instituições. Então, eu creio que seja alguns indícios. E uma coisa que ajuda muito é o quê? É ler. Por exemplo, o trabalho de vocês, né, seja no Instagram, aqui no podcast, essa forma de ver a fé com os pés no chão, uma forma mais encarnada, uma forma crítica é fundamental. Isso vai desenvolvendo em nós um senso crítico. Então, você vai percebendo assim, não, peraí, isso aqui, se eu assimilar, ou se eu trazer isso para minha vida, ao invés de me fazer crescer numa relação madura com Deus e com os meus irmãos, isso vai criar, na verdade, vai me levar a uma ansiedade, muitas vezes leva a um pânico. Já encontrei pessoas, por exemplo, que praticamente vivem em pânico na sua fé, porque eu atendi uma pessoa uma vez que ela ficava olhando assim, tipo assim, mas é como assim, Deus, ele tá de olho em mim, se eu errar, ele vai me jogar um raio na cabeça, né? Então, muito. Eu mesmo vivi isso. Teve uma época na minha vida que eu pensava: se eu pecar, vai cair um raio na minha cabeça, vai ter uma enchente, eu vou morrer afogado, ou alguém da minha família vai ser castigado. Eu vivi isso na minha pele, né? Então, acho que é por isso também que eu escrevo sobre isso, porque eu sei o quanto essas coisas elas nos adoecem, elas nos deixam tristes. Essa ideia também do diabo, tudo é o diabo, nunca é responsabilidade da pessoa. Eu tava isso de algum tempo atrás. E assim, não só o diabo, mas assim, a demonização do outro que tem uma outra religião. Eu estava um dia no Facebook e eu recebi a mensagem de uma jovem. Olá, padre, tudo bem? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Ela falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Assim, padre, ó, é o seguinte. Eu sempre tive o cabelo muito bom, muito bom. Nunca tive problema com o cabelo. Mas de uns tempos para cá, o meu cabelo está caindo. Meu cabelo está caindo. E eu fiquei pensando, eu sou muito católica, eu sou muito religiosa, eu vou... E aí começou a dizer onde ela ia e tudo mais, né? E eu falei, ixi, Maria, né? Vamos ver o que vai sair. E aí, de repente, ela falou assim, o seguinte, e eu não tenho explicação, mas, padre, faz algum tempo, chegou, tem uma vizinha meio que mora aqui do lado do prédio, aqui, que ela é... Aí ela citou uma religião afro-brasileira. E eu acho que ela fez alguma coisa para meu cabelo cair. Meu cabelo, eu acho que é. O que o senhor acha? Aí eu falei para ela, eu tenho 2 conselhos para te dar. O primeiro, procure um dermatologista.
precisa urgentemente procurar um dermatologista. É o dermatologista, e pode ser até o estresse, né? Que pode levar um psiquiatra, uma terapia para te ajudar. E o segundo conselho é: deixe a sua vizinha em paz. Deixe ela viver a religião dela, né? Deixe ela viver a fé dela. Então, e aí a gente vai vendo assim que muitas vezes as pessoas elas trazem esse tipo de reação porque elas se alimentam desse tipo de pregação, de demonização do outro, de que tudo é demônio. Logicamente o mal existe, mas o mal é muito mais sutil do que a gente imagina. Eu tenho dito, né, às vezes lá onde Deus se manifesta você vê mal, e lá onde o mal está se manifestando, ele está descaradamente se manifestando, você não vê, você abraça, você diz que é ungido, que é Messias, que é isso, que é aquilo, né? Então, assim, Sim. esse discernimento é necessário a todo instante. Portanto, a leitura, né? Não leitura só dos seus livros devocionais, mas ler um pouco sobre, né? Ler sobre a sua fé, entender a sua fé, ler textos, né, de pessoas que são aprofundadas referências na Bíblia, na doutrina, seguir canais como esse aqui que fazem ter uma fé crítica e não uma fé fanatizada. Tudo isso vai nos fazendo ter essa sensibilidade bem aguçada realmente para perceber, não, aqui tenho, né? Inclusive para perceber o conflito do pregador. Esses dias não, já tem uns anos. Eu tinha um colega padre que ele começou a fazer uma oração no meio da juventude. Ele começou a fazer umas supostas revelações. Eu conhecia ele, eu acompanhava ele. As supostas revelações de curas e de milagres que Deus estava fazendo se referiam sobretudo aos conflitos que ele mesmo estava enfrentando. Quando terminou o momento de pregação e oração, eu chamei ele e falei: meu querido, vem cá. Você percebeu alguma coisa? Você percebeu algo na forma de você conduzir essa oração? Ele: não, o que foi, padre? Eu falei: se você está projetando na juventude os seus próprios conflitos. Isso mesmo. Primeiro, você está satanizando os seus conflitos que são humanos, são realidades humanas. Você está satanizando e você está jogando isso em cima da juventude. Isso deixa os nossos jovens malucos. E eu digo uma coisa, eu já passei por essa experiência. Num primeiro momento, estas propostas radicalistas, rigorosas, restritas, elas podem até trazer uma certa segurança, um certo prazer, um sentimento de que você está indo bem, de que você está... Mas a médio Você e longo pertence a um prazo... grupo separado, né? Um grupo especial, né? E aquilo te alimenta, mas a médio e longo prazo, aquilo vai se tornando um peso insuportável, a ponto de você ficar doente, ou às vezes até de você romper com a fé, de você não querer. Eu já encontrei muitas pessoas, e aliás tem crescido hoje, quando a gente vê o censo, tem crescido o número de pessoas desigrejadas, justamente pela falta de testemunho, por causa dessas manipulações, desses abusos em nome de Deus, pessoas que não querem mais saber de igreja. Sim. Então, às vezes, aquilo que é 880, a gente estava numa fé super vivaz, a gente pode se tornar totalmente apático por causa desse tipo, né, de abuso que existe nas nossas Sim, comunidades. e fora que muitos internados em casos psiquiátricos vêm desses grupos religiosos extremamente rigorosos, sejam católicos ou sejam não católicos, né? Tiago, Eu tenho. Padre, eu tenho uma pergunta para fazer sobre o seu sacerdócio. Por quê? Uma das perguntas que mais chegam aqui, Carlos, né, todo podcast ou quase toda aula fala assim: por que o padre da minha paróquia não fala assim, né? Por que a explicação na minha paróquia é diferente? O que eu queria saber, o senhor contou a experiência que o senhor teve quando era leigo, depois aí entrou no seminário, mas o que levou para o senhor mesmo levar essa questão mesmo do seu sacerdócio, de trazer essa leitura técnica da Bíblia também para dentro das suas homilias, e quais efeitos também que o senhor observa dentro da sua paróquia, das paróquias que o senhor trabalhou, que teve efeito positivo o senhor trazer essa linguagem técnica também para dentro da Santa Missa? Veja, eu lembro quando eu falei, né? Eu falei que, num primeiro momento, essas pregações rigoristas, muito focadas na forma e não tanto no conteúdo, elas podem trazer uma certa satisfação, um certo, eu diria até mesmo prazer, esse sentido de pertença e tudo mais, mas que, num determinado momento da sua vida, sobretudo na medida em que você vai lendo, que você vai estudando, que você vai tendo experiências, você vai percebendo que aquilo, ao invés de realmente ser um caminho de libertação, acaba se tornando um caminho de opressão.
Então foi isso, né? Eu entrei para uma comunidade que teve e tem as suas qualidades, mas eu tive alguns superiores que foram pessoas que não estavam preparadas para aquela função, né, na qual elas foram colocadas. Além disso, eu fui também, eu sempre gostei de observar o mundo, observar a vida. E foi sobretudo no momento em que eu fui para a missão. Eu trabalhei aqui na periferia de São Paulo, trabalhei com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Eu fui para a França, né, e por mais que fosse uma realidade totalmente diferente da periferia de São Paulo, né, uma realidade mais, vamos dizer assim, suntuosa, rica, mas era um outro mundo. Então, na medida em que eu fui tendo esse contato com o mundo, vendo que Deus se manifestava para além dos nossos esquemas, eu fui falando, não, eu preciso, esse tipo de pregação já não satisfaz mais, não fala nada, eu não sou assim, eu sou uma pessoa, eu gosto da pluralidade, eu gosto daquilo que é diverso, e acredito que Deus, se a diversidade, a pluralidade não fosse algo de Deus, ele não teria querido, ele não teria criado. E uma experiência me marcou, eu morava no sul da França, e eu estava vindo de Paris para o sul da França, e eu estava de Clergeman e de Cruz, e um jovem da minha idade, mais ou menos, eu tinha mais ou menos 26 anos quando eu fui para a França, e um jovem muçulmano sentou ao meu lado. E ele sentou ao meu lado, e ele me perguntou se eu era cristão. Eu falei que sim, né? E a gente começou uma conversa super bacana. Só que num dado momento da conversa, ele fala assim, olha, mas Maomé disse e começou a pregar para mim. E eu falei, olha, meu querido irmão, beleza, né? Você tem a sua fé, a sua religião, eu respeito, só que não é a minha referência religiosa. Eu sou cristão, então para mim a referência é o que é a Bíblia, é o Antigo, o Novo Testamento, é a tradição da igreja. Não, mas porque e eu percebi assim uma insistência. Ele queria praticamente me convencer do caminho dele, de que a fé dele era verdadeira e que a minha era só uma parte. E naquele jovem, de alguma forma, eu me vi, porque eu era assim. Então eu, por exemplo, entrava num avião, num trem, num ônibus, eu já ficava pensando em convencer as pessoas que estavam ao meu redor de serem católicas, porque para mim o mundo perfeito seria o mundo católico. E aí eu fui percebendo a minha intransigência, a minha intolerância muitas vezes. E o quanto aquilo também me fazia mal, aquilo me deixava angustiado, porque eu tinha uma mentalidade assim, que se eu não fizer isso, de alguma forma Deus ia me castigar. Então, na medida em que eu fui tendo essas percepções, eu falei, não, eu preciso entender um pouco mais dessa realidade. Eu preciso, né, estudar, eu preciso estudar mais teologia, eu preciso entender um pouco mais de filosofia, eu preciso entender um pouco mais de sociologia, eu preciso ouvir as pessoas que têm uma fé diferente da minha e perceber que e a surpresa é essa, e perceber que tem pessoas que têm uma fé totalmente diferente e vivem tão bem quanto, né, muitas pessoas que vivem no nosso ambiente religioso, né, pessoas, inclusive, melhores do que nós. Então, tudo isso foi me despertando no sentido de falar assim, eu preciso ser um padre, né, que fale essa linguagem. Aí vocês falam assim, olha, como que você vê esse impacto? Gente, tem de tudo na igreja. Tem gente, por exemplo, que foge de mim, tem gente que não gosta, né, não gosta dessa mentalidade. Eu acho que tem pessoas que quando chegam assim, né, me criticam porque a gente tem uma visão mais aberta sobre certas coisas, e elas chegam com regras, com normas, mas está escrito na Bíblia. Eu falo, e quando você fica, está escrito na Bíblia, está escrito no catecismo, você fica só se pautando por regras, você não cresceu ainda na sua espiritualidade. Mas tem pessoas que elas se pautam nisso, e a vontade que eu tenho de perguntar para as pessoas é assim, do que vocês têm medo? O que vocês precisam tanto de cabreços que tem que dizer para você, faça assim, assim, assado, porque a liberdade dá medo, né? No fundo, a liberdade dá medo. As pessoas têm medo de lidar com a liberdade, porque a liberdade faz com que você faça escolhas e você seja responsável pelas suas escolhas. É duro isso, é difícil, mas é o que nos faz crescer. Então eu fui descobrindo isso aos poucos. Tanto é verdade que eu era religioso e eu decidi ser diocesano. Por quê? Porque eu vi que na minha realidade religiosa, aquela realidade já não me cabia. Eu já não correspondia mais. Só que foi a primeira vez na minha vida em que eu tomei uma decisão sem recorrer a supostas revelações, porque eu esperava sempre que alguém fosse rezar por mim e ter uma revelação, ou eu ia abrir a Bíblia. Foi a primeira vez que eu falei, não, eu estou decidindo isso. E eu quero ver se Deus vai me abençoar ou não, porque Ele me deu liberdade. Se é verdade isso, então eu vou fazer uma escolha. E foi muito difícil dar espaço. Eu tinha medo, eu imaginava que ia acontecer coisas horrorosas comigo, porque eu tomei essa decisão, vamos assim, entre aspas, sem consultar Deus. Não é que eu não consultei, eu rezei tudo, mas falei, eu quero que seja assim, eu que vou tomar essa decisão. E foi talvez a decisão, poderia ser outra, mas foi a decisão mais libertadora da minha vida.
Então, tem pessoas que gostam, tem pessoas que se identificam, e eu percebo que, depois que eu escrevi esse livro, existe um público na nossa igreja que está muito incomodado com essas pregações abusivas. Só que não tem forças, não tem preparo, muitas vezes, para questionar. Por isso que esse trabalho de vocês, o Gabriel Perissé, também esse meu, e tantos outros que ajudam numa fé mais consciente, crítica, é fundamental. Por quê? Sabe, quando eu era jovem, eu me lembro que a gente às vezes se reunia para fazer umas orações e tinha umas pessoas que tinham umas supostas revelações. Eu me sentia, gente, super inferior. Eu me sentia, nossa, eu não sou ungido, eu não... E eu percebia que tinha algumas coisas assim meio exageradas, mas eu falei, não, porque eles são ungidos. E a gente está vivendo um momento muito perigoso. Por quê? Tem certos desequilíbrios psicológicos que estão sendo elevados à manifestação de Deus. Tem pessoas que são... você percebe, não só naquele momento em que ela está falando, né, pregando, fazendo oração, mas na vida, que são pessoas que precisam de ser acompanhadas, precisam de um acompanhamento psicoespiritual, mas essas pessoas, elas acabam muitas vezes, ou aqueles desequilíbrios são elevados a manifestações do divino, não são. E essas pessoas podem adoecer, se elas não cuidarem. Elas se adoecem a si mesmas e elas adoecem os outros. Então, nesse nosso trabalho de uma fé mais crítica, mais pé no chão, de, por exemplo, entender a Bíblia, não de uma forma literalista, mas entender que tem um seu contexto, que tem uma realidade por trás, que esse texto que foi escrito há 2.700 anos atrás, 2.900, 2.500, ou há 2.000 anos atrás, ele tem um contexto que a gente precisa considerar isso ao interpretar, que a gente precisa também dialogar com a ciência, com a sociologia, porque isso são dons de Deus. A gente não pode... A ciência, a filosofia, a sociologia, são dons de Deus, essa sabedoria, né? Mas não, às vezes a gente sataniza, né? Hoje está com a mania também de satanizar a ciência. Logicamente a ciência... Nega a ciência, porque negando a ciência você tem que dar crédito ao fanatismo. Né? Então você nega tudo que é científico para ficar na zona do fanatismo e sendo controlado. Eu acho interessante que São José, por exemplo, o anjo falou com ele 3 vezes em sonho. 3. Tem gente que o anjo fala toda noite. Toda noite tem um sonho revelador, tem uma mensagem. Está muito à frente de São José. É um espetáculo. E eu digo... Veja, não é para ninguém me imitar, não, mas é minha oposição. Se chegar para mim e falar assim, olha, o Senhor mandou te revelar, eu falo, olha, pede a ele para falar comigo diretamente, por favor, porque eu vou entender melhor. Porque é nesse sentido que eu acho que é um abuso. E o grande perigo disso, padre, que eu vejo, é o culto à doença. Ou seja, aquilo que é doença, esquizofrenia... ficar ouvindo vozes, que isso pode ser uma questão doentia mesmo, se torna, em muitos grupos, uma referência, se torna algo que as pessoas desejam e que estimulam. E quanto mais isso é estimulado, mais doente as pessoas vão ficando. Então, isso mesmo. Tudo isso é muito perigoso. O senhor aqui no livro, tem 5 capítulos o livro, em cada capítulo, o senhor coloca um modelo de uma pregação abusiva, não é isso? Fala um pouquinho... Uma tipologia. São 5 isso, tipos de exatamente, pregação. um tipo de pregação abusiva. Dessas 5 que o senhor colocou aqui, qual o senhor acha que é, hoje em dia, a que mais leva as pessoas a serem abusadas dentro das comunidades religiosas? Olha, eu sinceramente, pensando nisso esses dias, eu estava pensando justamente, a que mais eu percebo com essa força é dando ibope ao diabo. Dando ibope ao diabo. Porque na medida em que um pregador insiste na figura do mal, de alguma forma, ele paralisa os seus fiéis quando eles não têm um senso crítico. Então, ninguém de nós gosta da ideia de, por exemplo, se ver possuído pelo demônio, ou influenciado pelo demônio, ou atingido pelo demônio. Mas muitos pregadores usam dessa artimanha, dessa técnica, porque isso cria um medo absoluto nas pessoas e faz com que elas se tornem presas fáceis para todos os outros tipos de pregação abusiva, como, por exemplo,
a pregação de prosperidade, que faz da relação com Deus uma relação de comércio, ou da pregação exclusivista, que faz com que só aquele grupo seja o dono da verdade, que só eles têm a salvação, e que leva também a essa pregação de submissão a total. Esses dias eu vi um pregador católico dizendo, não é um homem que está dizendo, é o próprio Deus, e ele fez a profecia, né? E sempre essa linguagem do diabo, do inimigo, que se você não obedecer, que você não vivenciar, se você... Então, essa pregação, dando ibope, o diabo, de alguma forma, se a pessoa não tiver um senso crítico, faz com que ela se sinta aprisionada, e ela acaba se tornando dependente e cai assim numa paranoia muitas vezes, né? Uma pregação também que marca muito essa pregação baseada no medo, que normalmente é utilizada também a figura do diabo. Gente, é interessante que você falou uma coisa muito interessante, né? Esses dias eu atendi, eu falo isso no livro, eu atendi um casal que veio falar de uma parente que estava com esquizofrenia. E já tinham diagnósticos médicos, psiquiatras disseram, é esquizofrenia, porque a pessoa está, né, tá tendo visões e tudo, precisa de tratamento. E esse casal veio pedir para eu rezar e dizia assim, padre, nós sabemos assim, o diagnóstico, mas a gente acha que tem uma coisa a mais, eu acho que tem ação do inimigo aí. E eu falava assim, gente, porque já é tão complicado. Quem acompanha, eu acompanho uma família com jovens com esquizofrenia, gente, é um sufoco. Quando a pessoa aceita o tratamento, né, a pessoa pode se equilibrar e tudo mais, mas quando a pessoa não aceita o tratamento, vira um inferno para a família. Então já é tão difícil enfrentar, né, esse distúrbio psicológico. Agora imagine se você colocar na sua cabeça que o diabo é que está tentando. As coisas ficam piores ainda. Mas essa é uma técnica, né, que muitos pregadores usam, inclusive para desumanizar os outros, né? O demônio também que não está só na tentação, mas o demônio que está no outro, na religião do outro, na forma de manifestar-se do outro. E aí o que eu faço quando eu satanizo o outro? Eu desumanizo. E quando eu desumanizo, eu permito que qualquer coisa seja feita a esse ser humano. Então não importa se ele é feito de carne e osso, né? Mas é porque ele pertence a esse grupo, né? Eu acabo desumanizando essa pessoa e isso leva à discriminação, isso leva à perseguição, isso leva à morte, né? Começa assim, começa com essa... Né? O outro é o demônio, o outro porque ele é da religião tal, do grupo tal, ou porque segue dessa forma. E às vezes a gente também... É muito importante esse diálogo com outras religiões para a gente entender que muitas vezes o símbolo do outro é diferente do nosso, mas não significa que é do mal. Eu me lembro, eu tive um aluno que é monge budista e nós fomos fazer a visita no templo, né? E lá no templo eu vi que tinha uns dragões, né? Uns dragões assim no altar. E eu tive a curiosidade de perguntar, falei, os dragões, o que significam? Ele falou, os dragões são os guardiães do Dharma. É como se fossem os anjos para nós da Igreja Católica que guardam uma palavra. Mas uma pessoa, muitas vezes levada por um fanatismo religioso, levado muitas vezes por essa tendência a satanizar o que é diferente, olharia, né, esse símbolo que na nossa cultura, na nossa tradição ocidental, muitas vezes visto como mal, mas na tradição oriental, os dragões são o símbolo da força, da sabedoria e tudo mais. Já olharia satanizando. Aí vão então, olhar assim, dizendo que os budistas cultuam demônio, né? Porque tem Sim. dragões no altar. É a mesma coisa quando você confunde os orixás do candomblé, da umbanda, com demônios. E aí você fala, eles são adoradores de demônios. Nem demônios eles creem. Mas a nossa visão fanática, preconceituosa, julga o outro, né? E justamente, por exemplo, esse dia eu gravei um videozinho no meu canal, assim, veja. Quando eu era jovem, uma das coisas que mais me chateavam é ofender Nossa Senhora. Até hoje. Não fale mal de Nossa Senhora. Né? E aí, quando alguém chegava aqui porque eu tenho a imagem de Nossa Senhora Aparecida, é um ídolo satânico, gente, veja, você gosta de ser tratado dessa forma? Você gosta de ser visto, né? Ou aquilo no qual você crê, o seu sagrado, seja, né, Deus, Jesus, os santos, como algo satânico? Você não gosta, né? Pois é, então não faça isso com os outros, porque muitos fundamentalistas de outros grupos cristãos nos olham como idólatras, como adoradores do demônio, mas não entendem que para nós santos, né, são intercessores, são referências, não são deuses. E a gente faz a mesma coisa em relação às religiões de matriz afro, né? Você pega um orixá,
que é como se fosse um santo para a pessoa, uma referência para aquele grupo religioso. Né? E aí você sataniza. Aí depois tem gente que fala assim, ai, padre, mas lá eles fazem coisa má para os outros. Assim, gente, peraí. Gente boa e gente má existe em todas as religiões. Eu conheço muita gente santa na Igreja Católica, mas eu encontro muita gente endiabrada, inclusive, né, embatinado, de clésima. Nós podemos ser assim. Né? Isso não é religião, né, padre? É como que o sujeito escolhe viver. Justamente. Esse que é o ponto. E essa pregação de demonizar tudo, olha que interessante. Nós estamos concluindo agora, até final desse mês de novembro, com os alunos da Bíblia Mais, a gente está concluindo o estudo dos 4 evangelhos, versículo por versículo. São 4 anos de estudo, cada ano um evangelho, estamos concluindo agora. Agora, em final de novembro, nós vamos ter na nossa plataforma os 4 evangelhos estudados com contexto, com costumes da época, tudo versículo por versículo. Estamos concluindo agora. E nessa caminhada, quantos discursos Jesus fez a respeito de diabo, a respeito de demônio? Não tem. Jesus não se preocupou com esse tema. O tema de Jesus era outro. O tema de Jesus era o perdão, era a acolhida, era a misericórdia, era abraçar aquele que a religião jogava fora. Então, a gente, quando para estudar o Evangelho, o ensino de Jesus, a gente percebe como as pregações, muitas delas, estão longe do que Jesus veio ensinar. E aí eu lembro agora, por exemplo, que quando ele fala das maldades, dos assassinatos, dos roubos, ele não cita o demônio, pelo contrário, ele diz que isso brota do coração humano. Ele fala, é do coração... responsabilidade nossa. Exatamente, é do coração humano que brota o assassinato, o adultério, o roubo e tudo mais. Ele não põe culpa no diabo. Então, essa pregação que o senhor elegeu aí como a mais perversa, que é a 5ª, né, do seu livro, realmente é muito interessante porque ela vai numa linha totalmente contrária ao que Jesus ensinou. Agora, padre, 2 últimas perguntas para a gente já caminhar para o final. O senhor é da onde? Qual a sua comunidade, a sua diocese? E como a gente adquire o livro? Eu adquiri porque eu ganhei de presente. Ganhei, o padre mandou para mim de presente. Agora, quem quiser comprar o seu livro, como é que faz? Vejam, bom, eu moro em São Paulo, eu trabalho na paróquia Santa Catarina de Alexandria, aqui na Diocese de Santo Amaro, na cidade de São Paulo. Eu fui professor universitário durante os últimos 8 anos e atualmente trabalho em 2 escolas católicas. Eu sou escritor, sou produtor também de conteúdo digital. Tenho meus canais também aí, né? Depois, se eu puder divulgar, mas assim... Esse livro, para você adquiri-lo, você pode tanto adquiri-lo pela Editora Labrador, que é o símbolo da Editora Labrador, né? Tem o link, que a gente pode depois disponibilizar, e pela Amazon. Você pode também adquirir pela Amazon. Se você estiver aqui em São Paulo, e se você me seguir no Instagram, eu vou ter também alguns lançamentos. Eu fiz um lançamento já na Martins Fontes, aqui na Paulista, fiz o lançamento na minha paróquia numa das missas. Nesse domingo eu vou estar na missa com o padre Júlio Lancelotti, mas mais vai ser para estar com o padre Júlio Lancelotti, com os jovens da paróquia, e vou ter outros lançamentos aqui em São Paulo. Quem estiver aqui em São Paulo, basta me seguir no Instagram, quiser vir pessoalmente, vai ser um prazer. Mas para quem está distante, o link da Editora Labrador, né, pelo site, ou pela Amazon você pode conseguir. Inclusive, quem lê, vai lá, né, faça uma avaliação, coloca lá a estrelinha se gostou, dá um contato, isso também faz uma avaliação, isso também me ajuda. Então, só colocar aí no Google, Para Além do Amém, que vai chegar ou na Editora Labrador ou na Amazon. Na Amazon. Isso. E a pessoa consegue comprar. Muito bom. Tiago, quer finalizar com alguma questão? Excelente. Só um comentário sobre o que o padre falou, sobre essas pessoas que acabam sendo dominadas, porque a gente estava falando aqui como que não ser dominado, como se proteger dessas pregações
Mas tem pessoas que são dominadas e elas acabam refletindo isso na vida delas. Elas se tornam, muitas vezes, pessoas insuportáveis, né, padre, de lidar. E não por erro delas, é porque foram realmente manipuladas. E a tendência é que essas pessoas, elas vistam ali um personagem e queiram que as outras pessoas também vivam que nem ela, como elas. Eu já tive a experiência de conversar com algumas pessoas que estavam nesse período e vivendo esse momento de, por exemplo, assim, não, você tem que se confessar todos os dias, porque... Já pensou, padre, o senhor atendendo o Tiago não há todo padre. dia? Não há padre que aguente. Não há. Não, já teve, o padre já teve aqui na cidade, já tem bastante tempo isso, uns 8, 10 anos que isso aconteceu, mas do padre falar assim, pelo amor de Deus, minha filha, meu filho, você já teve aqui ontem, não tem motivo de você se confessar aqui de novo. Mas, padre, o senhor não sabe, se eu morrer com esse pecado, eu vou pro inferno, padre. Eu já pensei assim, Mas assim, tem uma coisa, gente, às vezes alguns padres eles insistem nisso, mas eles não estão atendendo. E nós que muitas vezes vamos atender, eu adoro atender as pessoas. Mas quando eu vejo que a pessoa vem com esse escrúpulo, com esse medo, essa coisa metódica, de que se eu morrer nessa, Deus vai me mandar para o inferno, isso mostra o desequilíbrio da pessoa, né? Ou senão, assim, ó, uma coisa que me deixa muito... Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. A pessoa chega com a listinha dela. Não tem problema chegar com a listinha. Padre, posso... Ok, faça a listinha. Aí ela faz a listinha, aí ela para e o padre vai dar o conselho. Mas você percebe que a pessoa não está ligada no que você está conversando com ela, não é um diálogo. Ela já está pensando talvez naquele pecado que ela esqueceu. Aí você está no meio da conversa, padre, mas eu esqueci. Quer dizer, a pessoa, ela muitas vezes ela não está ligada naquele diálogo, que é o diálogo com Cristo ali. É o encontro da misericórdia, mas não, é aquela coisa formal. Mas assim, tem que contar minuciosamente todos os pecados, porque se eu esquecer um, escapar, aí eu vou para o inferno. Gente, isso é doentio, Não, isso não é legal. Agora é legal Isso quando é a pessoa loucura. chega, olha... E assim, só para finalizar, padre, eu tenho um amigo padre que ele falou assim, pelo amor de Deus, tenha misericórdia dos sacerdotes, não precisa contar os detalhes do pecado, tenha misericórdia do sacerdote. Eu diria até uma coisa, assim, quando o padre começa a perguntar demais... Fique atento, assim. Os detalhes. Eu não preciso saber de detalhes, sobretudo da intimidade das pessoas. Mas como que foi? Gente, não. Isso, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Agora, uma coisa que eu queria terminar, assim, você falou uma coisa muito bacana. Olha, vocês falaram, todas as coisas que vocês falaram, né, são profundas e muito, muito legais. É assim, se a gente observar a prática de Jesus, Jesus, ele era judeu, a gente não pode esquecer disso. Ele frequentava a sinagoga, ele conhecia a Torá e tudo mais. Jesus, ele nos ensinou a viver uma religiosidade, uma vivência de fé focada nas pessoas. As regras, as normas são importantes na medida em que elas nos ajudam a florescer enquanto pessoas humanas e também ajudar a florescer as pessoas que estão ao nosso entorno. Duvidem ou fiquem muito atentas às pessoas que se concentram mais nas regras, nas normas, do que nas pessoas. Jesus combateu isso. Quando ele chega na sinagoga, que tem ali um homem com a mão seca. Ao invés das pessoas estarem felizes de que Jesus estaria devolvendo a saúde para aquele homem, para que ele pudesse voltar a trabalhar, para que ele não fosse visto como alguém que pecou, porque naquela mentalidade, infelizmente, ainda muita gente pensa assim, ele pecou, alguém da família, eles estavam preocupados se ele ia desobedecer ou não o sábado. Então, muitos católicos estão caindo nesse tipo de, eu diria, pecado mesmo. Assim, as regras, as normas se tornam mais importantes. Há um acento muito, se você não fizer isso, vai para o inferno, se você não fizer aquilo, é pecado mortal, ao invés, né, é algo mais inteligente, mais de acordo com o Evangelho, você ajudar as pessoas a fazer a sua caminhada de espiritualidade, a sua volta, a sua conversão, como um caminho de resposta, como uma resposta de amor, e não como um medo de ir para o inferno, ou seja o que for. Muito bom, padre. Olha, enriqueceu muito aqui o nosso podcast e eu desejo que outros sacerdotes, líderes, pregadores, pessoas que estão à frente das pastorais, pessoas que têm algum cargo, alguma função importante de divulgação da doutrina católica, que todos esses que têm um microfone na mão possa se espelhar no seu exemplo e levar uma mensagem de um evangelho puro, simples e de pé no chão. Porque Deus se fez homem
Ou seja, ele desceu de sua glória e veio aqui pisar o nosso chão. E nós queremos, a todo custo, abandonar isso tudo aqui e só olhar para cima, quando, na verdade, Cristo nos ensina a olhar para os lados e cuidar daquele que está do nosso lado. Isso é que eu entendo que é evangelho e vejo isso no Senhor. Obrigado pela sua participação aqui. Nós estamos sempre à disposição. Sempre que o Senhor quiser aparecer, a casa é sua, tá bom? Muito obrigado a você, ao Thiago. Obrigado a todos que estão participando ao vivo, aqueles que participarão depois. E para quem quiser me seguir, vai lá no Instagram, Leomar Nascimento Escritor. Vai ser uma alegria poder também compartilhar outros aprendizados, outros ensinamentos juntos. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Agradeço infinitamente. Obrigado, grande abraço. Tchau, tchau, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Carlos, que papo maravilhoso, hein? A gente trouxe um padre diferente do que o pessoal normalmente comenta aqui nos nossos podcasts, né? Exatamente. É um padre preocupado com o abuso religioso, que tem muito disso. Demais. É um bom livro também, é Abuso Espiritual, do Gabriel Perissé. Ele até comentou, eu tenho tentado que o Gabriel participe aqui, hein, Gabriel? Você tem que vir aqui, mas o Gabriel quer vir presencialmente, aí a agenda dele não bate. Vamos fazer online, hein, Gabriel? Abraço para você. Legal. Abuso Espiritual, do Gabriel Perissé, tá bom? Muito É um outro bom livro. Se a gente falou do para além do amém durante o nosso bate-papo, agora a gente vai para além da homilia. Para além da homilia, E vamos você lá. disse que preparou o evangelho de hoje. Hoje eu foquei no evangelho, Tá. que é Lucas 21, de 5 a 19. Enquanto eu leio aqui, vai abrindo aqui na Bíblia, para depois a gente ver um detalhe. Lucas 21, de 5 a 19. É o evangelho de hoje e vale a pena prestar bastante atenção, porque com certeza, quem já foi à missa hoje, ouviu pregações acerca da volta de Jesus, do fim do mundo. Mas aqui, neste quadro, a gente não faz uma homilia. A gente não quer tirar uma mensagem do texto. A gente quer verificar o que esse texto realmente está tratando na época em que ele foi escrito. O que, de fato, Jesus estava dizendo naquele contexto para aquelas pessoas que estavam diante dele. Então, quando esse texto é lido, como foi hoje em muitas missas, e é projetado nesse texto a ideia de fim do mundo, a ideia de volta de Jesus, está certo, é uma leitura espiritual da doutrina católica. Mas o texto em si, quando ele foi escrito e dito lá para aquelas pessoas 2000 anos atrás, ele estava falando de algo daquele tempo. E é isso que a gente vai discutir agora nessa leitura técnica da Bíblia. Certo. Posso ler, Tiago? Pode. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo de Jerusalém, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Só um parêntese, Herodes, aquele que perseguiu Jesus, matou as criancinhas, foi ele que construiu esse templo aqui. Tá. Porque o templo anterior era de Zorobabel, já tinha 500 anos, já estava ficando de velho, então Herodes construiu e fez uma baita construção com muitas pedras preciosas, madeiras aromáticas, coisa de primeiro mundo. Certo. E aí o pessoal estava elogiando lá para Jesus esse templo. Olha o que acontece. Jesus disse: vocês admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Jesus está falando do quê, Tiago? Que vai destruir o quê? O templo. O templo. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados. Olha aí, o livro do Padre Leomar. Cuidado para não ser desenganados.
porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. O texto do evangelho separado para a liturgia de hoje termina aqui no versículo 19. Daqui a pouco eu quero que você leia o 20, que não está no texto da missa de hoje, mas é a continuidade, tá? Bom, esse texto aí causa pavor a muita gente e é um dos textos muito usados para pregações abusivas, para botar medo nas pessoas, o pregador ganhar status de super-homem, aquele que defende todo mundo, e o povo com medo fica agarrado nas saias daquele pregador. Assim é que funciona. Essa foi a técnica que o padre Leomar disse aqui. Agora, de que Jesus estava falando, Tiago? E se eu disser que tudo isso aqui já aconteceu? Esse texto, preste atenção que isso é chocante, mas esse texto fala de algo que já aconteceu, não é algo que vai acontecer. Jesus estava falando, obviamente, o texto está claro no início, tanto é que eu perguntei, Tiago, é destruição do quê? É do templo de Jerusalém. Tudo isso que o texto está descrevendo aqui é o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, filho do imperador romano Vespasiano, invadiu Jerusalém com as suas tropas do exército romano, derrubou o templo, arrasou com a cidade. Os judeus fugiram e Roma tomou Jerusalém para ela. A região passou a se chamar Palestina, porque Roma botou esse nome, e Jerusalém mudou de nome. Esqueci o nome agora, hein? Procura aí. Qual nome foi dado pelos romanos a Jerusalém? É Capitolina. O primeiro nomezinho eu esqueci, é um nome pequenininho. O fato é que o que aconteceu aqui, que Jesus fala de guerras, de revoluções, de terremotos, de sinais no céu, tudo isso está na literatura da época fora dos evangelhos. Existe um historiador chamado Flávio Joséfo, e esse historiador, que era um historiador judeu, que escreveu a história de Israel para os romanos, ele foi capturado e, para não ser morto, ele começou a trabalhar para os romanos. E aí ele falou, olha, eu escrevo para vocês a história dos judeus para vocês conhecerem. E aí ele ficou escrevendo a história dos judeus para os romanos. Então a gente tem os livros de Flávio Joséfo. E Flávio Joséfo conta exatamente isso aqui, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, o que a gente acabou de ler aqui já houve. É óbvio
que a igreja faz uma leitura em cima desse texto e projeta como final dos tempos, como volta de Jesus, porque a igreja acredita em que Jesus voltará e que nós passaremos por tribulações, como todas as gerações passam. Só que o grande erro da gente é a cada vez que a gente passa por uma tribulação, a gente fala, é agora, é o fim do mundo, é agora, porque Jesus disse que vai ter terremoto, porque Jesus disse que vai ter catástrofe. Gente, desde que o mundo é mundo, tem terremoto, tem catástrofe, tem chuvarada, tem tudo isso. Só que Jesus estava falando de uma situação específica do tempo dele. E aí, leia aí para mim, Tiago, o versículo 20, que não entrou na liturgia de hoje, mas é importante. Leia aí. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. De que Jesus estava falando? Do tempo. Ele está falando do fim do mundo? Ele está falando de Jerusalém. Que o templo foi destruído e que o exército cercou Israel. Você sabe como é que foi isso? Não. O exército cercou Jerusalém durante 3 meses. Eles não deixaram entrar comida, nem água, nem nada lá. E as pessoas começaram a morrer de fome lá em Jerusalém. Quando a população estava bem enfraquecida, eles entraram arrebentando tudo. Isso é histórico, isso aconteceu. Pesquisa. Então, quando a gente fala aqui no Para Além da Homilia, que a gente está além da homilia, ou seja, a gente está além de uma mensagem espiritual, o que eu tiro para a minha vida, a gente está numa leitura técnica, buscando entender o que o texto realmente está falando. Achou aí, Thalia? Falar nisso, a gente não cumprimentou Thalia, Tiago. Não cumprimentou. E além da Thalia, temos que cumprimentar... Quem? O Romito? O Romito. Aí, primeiro, Thalia. Boa noite, Thalia. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito bem. E quem está ao seu lado? Apresente, por favor. Quem está ao meu lado é o Romito. Fala aí, Romito. Boa noite, beleza? E o que Romito faz na vida aí? Romito tá fazendo a operação. Nós estamos fazendo a operação do podcast. Ah, você agora vai deixar de operar as carrapetas e vai ser o Romito? Por quê? Você vai operar outras coisas agora? Eu vou operar, eu o vou operar que fralda, vai nascer, né? Hipoglós. Ela vai ter uma operação também, né? Ah, vai operar também ela. Pois é. Aí então... o Romito tá assumindo o seu lugar. Isso aí, o Romito que vai fazer a operação aqui no meu lugar. Muito bem. Aí todo mundo vai sentir uma saudade de Thalia. Vai. Mas você volta, né, Thalia? Eu volto. Ou vai ficar pra sempre cuidando de bebê? Ah, não sei. De repente eu fico pra sempre cuidando do bebê Thiago, também. abandonou o barco. Tá vendo? Aí o Romito, o pessoal vai comentar lá agora. Boa noite, Romito. Isso. É. Aí eu vou ter que responder boa noite, pessoal. Isso aí, Romito. A Thalia, ela vai ter uma excelente função agora, que é o quê? Dona. Dona de tudo. Thalia, achou aí o nome? Achei. Qual é? Mas fala no microfone, senão ninguém te ouve. Esqueci. 10 horas de profissão. Ela vai aprender. Toda- Até ela sair de licença maternidade, ela aprende. Eu aprendi. Ah, A Hélia Capitolina. isso, a Hélia. É Hélia. esse nomezinho pequenininho que me fugiu. A Hélia Capitolina. Eles mudaram até o nome de Jerusalém. Agora, 1948, quase 2000 anos depois, é que foi refeito o Estado de Israel por acordo entre Estados Unidos e a Europa, tal. Tá lá. Mas Roma passou o rodo lá Sim. e acabou com tudo. E é sobre isso que Jesus estava falando. Sim. E aonde que é o templo, só tem um muro, né? Que o pessoal chama de Muro das das Lamentações. Lamentações. Quando você procura aí Muro das Lamentações, é um muro onde os judeus escrevem as orações e enfia-se no muro. Até o Papa Francisco fez isso quando Sim. esteve lá. É o muro que sobrou do templo. Só aquilo. Só aquilo. Agora, você encontra, pode pesquisar aí, as pedras do templo, muitas delas quebradas até hoje. Destruídas até hoje. Agora, olha que interessante. O templo de Jerusalém era fabuloso. Era uma obra de primeira, porque Herodes, querendo fazer boa política Sim. com os sacerdotes de Jerusalém, deu o templo para eles.
Você sabe o que aconteceu com as pedras preciosas do templo? Não, Quando os romanos destruíram? não. Os romanos roubaram os granitos, as pedras importantes e botaram no Coliseu. No Coliseu. No Coliseu. O Coliseu romano tinha muito do material precioso do Templo de Jerusalém, Nossa. que os romanos levaram para lá. Quer que continue a história? Sim. Quando os católicos estavam construindo a Basílica de São Pedro, essa de hoje, Ah. eles foram lá no Coliseu, arrancaram e botaram no Vaticano. Então tem pedra preciosa do Vaticano que veio lá do Templo de Jerusalém, passou pelo Coliseu e está lá. Nossa. Entendeu? Interessantíssimo. Já Agora- pensou se os judeus quiserem reivindicar? Fala assim, devolve aí as pedras. Agora vamos lá, gente. Se você olhar o Coliseu, ele é só a casca agora. É só a O casca. acabamento todo foi tirado e levado para o Vaticano, para a Basílica Olha. de São Pedro. Tá certo. Aí tem um vídeo, não tem, Thiago? Tá na fé ou tá vamos demais vamos hoje? botar o Tá na Fé e Tá Demais junto aqui com o Para Além Sim. da Homilia? Vamos lá, então. Olha bem, gente, o perigo que vocês correm. Isso que vocês vão ver aí agora foi mandado por um aluno. É um aluno ou uma aluna? Esqueci agora o nome de quem mandou, mas me mandaram para eu analisar. Assistam. Agora sim, pode falar. Você está vendo isso? Parece uma cena de guerra, mas não é. É o cumprimento das profecias da Bíblia acontecendo diante dos nossos olhos. Um tornado atingiu uma cidade no estado do Paraná, Rio Bonito do Iguaçu, e destruiu cerca de 90% do município. Mais impressionante ainda é que isso aconteceu apenas 10 dias depois da maior operação policial da história do estado do Rio de Janeiro, que deixou mais de 130 mortos. A pergunta que quero levantar e a reflexão que quero trazer são estas: por que o mundo tem vivido tanta violência e tantas catástrofes naturais em proporções tão grandes? Por que isso tem aumentado a cada ano? Tudo isso está acontecendo no mundo por um motivo: o cumprimento das Escrituras. Acredite ou não, Jesus já havia dito há muito tempo que, antes de sua volta, haveria sinais. Nação contra nação, reino contra reino. Haveria fome, pestes e terremotos em vários lugares. Sabe o que isso significa? É a natureza dando sinais da volta de Jesus. E Jesus está me mandando dizer algo para alguém aqui. Jesus está me Permaneça mandando dizer. firme na fé. Coloque sua vida no altar. Coloque também a vida da sua família no altar. Porque quando menos se esperar, Aí acabou, né? O vídeo Ainda bem que acabou, o né? vídeo tá cortado. Primeiro, gente, pelo amor de Deus, gente. O vídeo é de inteligência artificial. Esse padre não existe. Isso aí foi uma montagem. Observem as coisas que vocês recebem no WhatsApp, no TikTok, no Instagram. Tenham um olhar crítico, gente. É porque apareceu um padre com a cruz na mão, aí fica todo mundo hipnotizado. Gente, eu já falei isso, vou falar de novo. É muito melhor uma pessoa que duvida de tudo do que uma pessoa que acredita em tudo. Uma pessoa que duvida das coisas é mais sadia do que uma pessoa que sai acreditando em tudo. Porque a pessoa que sai acreditando em tudo é vítima de abuso de todo lado. Ela cai em abuso de golpista de internet, ela cai em abuso de pregação religiosa. Então, a primeira atitude sua não é sair crendo. Ai, olha o padre falando. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter crítica. Vamos ter senso crítico. Então, primeiro que esse vídeo é falso. Segundo, a operação do Rio de Janeiro matou 121 pessoas, creio eu. E logo depois teve o tornado lá no Paraná. Aí você já liga uma coisa a outra e o vídeo diz, por que que está acontecendo tantas coisas? Gente, só na época de Jesus, Tiago,
O Império Romano não crucificou 121, não. Crucificou 2.000 num dia. Num dia? Num dia. A gente tem relato que o Império Romano matou 2.000 pessoas crucificadas num só dia. Nossa. Aí você acha que o que está acontecendo hoje é mais grave do que antigamente? É porque você não tem senso de história. Você não tem noção do mundo que você vive. Então, quem fez esse vídeo, não sei com que objetivo foi, mas está mentindo, está alarmando as pessoas a troco de audiência na internet. Like. Porque isso aqui, o pessoal, vovozinho, vovozinha da igreja, Acredito. e aí fica passando para neto. Aí vocês ficam passando isso pro neto de vocês, o neto de vocês não quer saber de igreja, Aí que não vai querer mesmo. não quer saber de igreja, vocês falam, meu neto não quer saber de Deus. Não, ele não quer saber de besteira. Então para de ficar passando isso para as pessoas, porque isso só demonstra que quanto mais longe de fé, de igreja, é melhor. As pessoas pensam assim. Eu não vou ficar frequentando um lugar que fica acreditando em tudo que é bobagem. As pessoas que têm cabeça pensam assim e se afastam mesmo, gente. Então vamos prestar atenção naquilo que a gente recebe e vamos ter senso crítico. Por isso é que é importante estudar, conhecer a Bíblia, conhecer a doutrina católica, para não se tornar uma pessoa iludida. Muita gente, Thiago, faz o curso comigo, fala assim, ai, Carlos me desiludiu. Eu achei que era assim e não é assim. Estou desiludido. Que coisa boa, né? Bom. Porque é muito melhor você ficar desiludido do que iludido. É verdade. Você prefere ficar iludido. Então, é por isso que vale a pena estudar, gente. Na internet tem muita opção para você estudar, cursos bíblicos, teológicos. A gente tem os nossos. Não deixa de estudar. Porque isso faz uma diferença, como o Padre Leomar disse. Ler, ficar atento a boas aulas, a bons conteúdos, a bons papos na internet, isso ajuda você a desenvolver o senso crítico. Concorda, Tiago? Eu concordo. E aonde que a gente tem essa oportunidade de desenvolver o senso crítico? Estudando com a Bíblia Mais, o cursos teológicos da Bíblia Mais, inclusive estamos chegando aí na reta final, já passamos da metade nesse momento, né, que esse episódio está indo ao ar. Se você está assistindo depois, provavelmente o episódio, as aulas já terminaram, mas já estão todas disponíveis lá na plataforma. Mas se está assistindo hoje e acessar o QR Code agora, ou depois clicar no link aqui embaixo, você vai poder participar de uma aula sensacional que está aí na reta final de Satanás a São Miguel, né? Então, ou de São Miguel a Satanás, né? É de São Miguel a Satanás, e a gente está vendo ali detalhe por detalhe sobre qual é a função dos anjos, os anjos existem, sim ou não, Lúcifer existiu ou não. Tem muitos detalhes para vocês, e esse é apenas um curso dentre todos os outros que estão disponíveis lá na Bíblia Mais para o curso de teologia. Então, se você quer aprender a ler a Bíblia de forma técnica, sem superstição, entender o contexto da época, quem escreveu, para que escreveu, como escreveu, qual era o tempo que estava acontecendo naquele momento, a gente estuda isso no curso de teologia. Então, como eu disse, tem um QR Code na tela, tem um link na descrição, é só clicar lá, você vai para uma página onde vai te explicar tudo direitinho e você pode se inscrever no curso de teologia Bíblia Mais. Maravilha! Bom, tem mais alguma coisa? Tem perguntas dos católicos. Os católicos querem saber. Então vamos lá. O que é que os católicos querem saber? Sheila da Silva, nossa, que podcast maravilhoso. Vocês poderiam ter incluído o que a igreja fala sobre quem não consegue ter filhos naturalmente e faz opção da inseminação artificial, porque as pessoas querem ter filhos biológicos e não adotivos. Isso aí é um tema vasto. Daria um outro podcast, né? É uma opção a inseminação artificial é um tema do catecismo da Igreja Católica. E aí, se você abrir o índice aqui, ó, inseminação artificial,
No índice já está dizendo inseminação artificial moralmente inaceitável. Então a igreja tem muita restrição com essa questão. O que eu sugiro é que busque o seu padre de confiança, que seja um padre instruído, né, gente? E que converse com ele e troque uma ideia sobre possibilidades que a igreja enxerga dentro dessa área, tá bom? Abraço para você. Fátima Regina, vou fazer 48 anos de casada daqui 18 dias. Parabéns antecipado aí, Fátima. 48? 48, não é pra qualquer um, não. Você já tem quanto, Thiago? 5. 5? Ih, falta 43 para Pois alcançar ela. Ah, E o tema de hoje teria me ajudado muito no início do meu casamento. Gratidão, professor. o tema de hoje que ela diz Era é o podcast anterior. do anterior, É. né? A respeito do que é andar na carne. É. Nós conversamos sobre sexo É. de uma maneira adulta aqui, né? E aberta também. E aberta. Então, Sem restrições. vale a pena você assistir o podcast da semana passada. Os comentários de todos aqui são desse podcast, né, Thalia? Que você separou. São todos do podcast anterior. Eliana Maria. Que teve, aliás, muitos comentários. Aliás, você que está assistindo, lembra de dar um like, apertar aí o gostei, clica só na mãozinha assim, ó, e deixa um comentário, porque cada vez que você clica num like, o YouTube mostra esse vídeo para mais 5 pessoas. Se você deixar um comentário, o YouTube mostra esse vídeo para mais 5 pessoas. Se você compartilhar, o YouTube mostra esse vídeo para mais 5 pessoas. E aí essa mensagem que te ajuda chega gratuitamente a mais pessoas, tá bom? É uma maneira que você tem de ajudar tanto ao podcast como as pessoas que receberão esse conteúdo. A Eliana Maria perguntou o seguinte: gostei muito desse tema, mas um tema que gostaria muito que fosse abordado é casamento na terceira idade. Esses casais não vão procriar mais. Qual é a opinião da igreja sobre esse matrimônio? Não vão procriar mais porque naturalmente já passaram da fase. Então não Sim. tem opinião da igreja. Sim. Pode se casar normalmente, não vai ter a pergunta dos filhos, né? Exato. Porque já está numa idade em que não há mais fertilidade ali. Mas vai ter o casamento normal, não tem diferença nenhuma. Exatamente, eu ia comentar exatamente isso, que na hora do matrimônio ali, do casamento, não é perguntado sobre a questão de estar aberto à vida. Eu vi um casalzinho, Dona Diva, nem sei mais por onde anda Dona Diva, casou ela com 75 anos. Olha que legal. Já pensou o padre? A senhora aceita os filhos? Ah, padre, mas vou aceitar mais não. Cristiane Brandão. Cristiane também está sempre comentando, Cristiane né? tá. Carlos, em relação ao tema sexo. Primeiro, ela mandou 3 aqui, tá? Primeiro, de onde vem a ideia do sexo somente após o casamento? 2, o Vaticano, doutrina católica, tem demonstrado rever sobre contraceptivo artificial, tendo em vista o tempo que vivemos, costumes e etc. E 3, o método FIV, porque não é aceito na Igreja Católica. Eu Método confesso, FV? eu não conheço esse Que é método. isso? Thalia, método FV. Bota aí no Google. Eu acho que eu sei o que é FV, mas bota aí para confirmar. De onde vem a ideia do sexo somente após o casamento? A ideia vem do Antigo Testamento com um outro sentido que é dado hoje. Hoje, o sentido é que você vai fazer a relação sexual que é unitiva e procriativa com quem você deseja levar a vida inteira juntos. É uma questão moral, de doação, de entrega, de construção de vida juntos. Então tem esse sentido hoje. Mas vem lá do Antigo Testamento, quando a mulher era uma propriedade do marido. A mulher era propriedade ou do pai ou do marido. Então, como ela era propriedade de um homem, ela teria que ter a relação sexual com o seu dono. Lógico, não era o pai, então era o marido. Então, nenhum marido pegava uma mulher que já tivesse sido violada, digamos assim, porque ele é que tinha que ter esse privilégio, já que ela era
propriedade dele. Então vem daí de uma visão muito diferente do que se ensina hoje. Eu acho que o método FIV é fertilização in vitro. Ah, é fertilização in vitro. É isso mesmo? Então, a fertilização in vitro é a inseminação artificial, né? Aham. Então, já comentei disso aqui hoje. Fala aí. E sobre a questão do contraceptivo artificial, a igreja tem mostrado que tá para rever isso? Não. A igreja não tem demonstrado. A igreja, quando eu digo, é Vaticano, magistério da igreja. Não tem nada nessa linha. O que tem são as aplicações pastorais que eu comentei aqui, né? De casos. Mas, assim, até agora, a posição da linha do magistério está valendo o que Paulo VI deixou. Ótimo. Dora Godoy, ela botou aqui um tema meio espinhoso. Vamos ver se eu aguento. Quanto ao assunto pode, não pode, Carlos, você poderia comentar o que você acha melhor a respeito de estimular os membros da comunidade para as pessoas usarem roupas mais adequadas para a participação da Santa Missa? Porque tem mulheres que se vestem como se estivessem indo na praia ou numa boate. Alguns homens parecem que estão indo de cueca com cada shorts, que pelo amor de Deus. Outros parecem que estão indo para academia. Enfim, não sei se sabemos como orientar sem constranger as pessoas. Acha que podemos pedir ao padre para falar de forma geral? Também não queremos correr o risco de julgar e afastar as pessoas. Isso é um tema que preocupa muita gente, né? Muita gente. Muita gente preocupada com a roupa que o outro vai na missa. É. Bom, ela perguntou minha opinião, não foi? Sua opinião. A minha opinião é que isso aí não era um tema de Jesus. Jesus não falou contra a roupa curta, Jesus falou contra a roupa comprida. Quando a gente lê o Evangelho, ele critica os fariseus, os escribas, que usavam longas túnicas. Ele fala, cuidado com estes que usam longas túnicas. Jesus criticou o povo religioso que estava de roupa comprida, porque esse povo religioso que estava de roupa comprida se achava melhor do que os demais que não usavam aquela beleza de roupa. Então, quando a gente vai ver o Evangelho, não tem essa preocupação. Essa preocupação é uma preocupação de hoje, onde se vê na roupa da pessoa o caráter da pessoa. Se acha que porque a pessoa está com um short, ela é mau caráter. Porque a pessoa está com uma roupa um pouco mais curta aqui na manga, é porque é uma pessoa desviada. Veja, eu entendo perfeitamente que cada ambiente tem a sua vestimenta. Eu não vou vir aqui com o meu pijama que eu durmo. Tão bonitinho meu pijama, você precisa ver. É do Chaves? Você sabe que eu comprei uma camisa do Chaves bonita? Aí, tá vendo? Posso usar aqui no podcast? Pode, ué. Posso? Pode. Então, vou botar minha camisa do Chaves que eu comprei na exposição lá do Rio agora. Aham. Aqui, vamos ver se a audiência gosta. Tá. Bom? Tá bom. Então, vou ver se no próximo podcast eu venho com a camisa do Chaves. Ok. Claro que em cada ambiente tem a sua roupa, beleza. Mas eu penso que esse tipo de ênfase numa comunidade torna a comunidade julgadora. Vê bem, um pregador falando assim numa comunidade, imagina um padre no final da missa. Olha, tem que ver a roupa que vocês vêm aqui, porque tem gente que vem com a roupa assim, assado, assado, assado. O que imediatamente gera na cabeça das pessoas? Vai todo mundo olhar. Exato. Bota na cabeça da comunidade, eu tenho que checar a roupa dos outros. Deixa eu ver aqui. O fiscal. Ia lá. Ia lá. Ia lá. Não seria melhor, Tiago, pregar, por exemplo, assim: olha, gente, a gente aqui na comunidade, graças a Deus, tem recebido pessoas de fora. Pessoas que vêm uma vez só, porque ou estão de turismo, ou estão passando aqui. Então, se você identificar uma pessoa que é de fora, vai lá, cumprimenta ela, pergunta se ela gostaria de participar mais, pergunta de onde ela é, acolhe ela.
Porque a partir do momento que se acolher uma pessoa, entre aspas, diferente, que está com uma outra roupa, um negócio diferente, ela vai entrando no esquema depois, ela vai se tornando da comunidade. Mas não. Ao invés de fazer uma pregação de acolhida, para que as pessoas se sintam bem, é uma pregação de divisão, é uma pregação de acusação, uma pregação de apontar o dedo. Então, Dora, respondendo a você sinceramente, eu acho esse assunto uma chatice. Eu acho esse assunto fora completamente do que Jesus se preocupou. Ele se preocupou ao contrário, com o pessoal de vestes longas, cheio de aparato religioso, que por causa disso se tornava insensível com os demais. Pediu minha opinião. Abraço, Dora, eu sei que você sempre acompanha aqui. Um abraço para você. Excelente, excelente. Vamos para a próxima. Débora Colombelli. Boa tarde. Ou boa noite, né? Boa noite, Débora. Gostaria de fazer uma pergunta. É obrigatório, é pecado mortal não fazer abstinência de carne todas as sextas-feiras? Li o Código de Direito Canônico, não achei nada no catecismo, conversei com um padre que disse que pode substituir por uma obra de caridade, mas ainda continuo em dúvida, pois ouvi um outro padre falando que é pecado grave não fazer a penitência. Parabéns ao professor e equipe pelos ensinamentos. Descobri o podcast há pouco tempo. Deus os abençoe e obrigada. Amém. Vê como é que o povo sofre, né, Tiago? Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Não diz nada. Bom, vamos lá. E eu vou dizer outra coisa agora. Tá. Aí eu não sei com quem que você vai ficar. Mas, veja, é costume da tradição católica toda sexta ser dia de penitência. E o Código de Direito Canônico diz que sexta-feira é dia de abstinência de carne. Isso está no Código de Direito Canônico, com uma observação, que as conferências episcopais, ou seja, as conferências dos bispos de cada lugar, podem substituir a abstinência de carne por uma obra de caridade. No Brasil, a CNBB fez essa substituição. Então, no Brasil, não se tem a obrigação de abstinência de carne às sextas-feiras, exceto sexta-feira da Paixão. Mas nas demais sextas-feiras do ano não se tem obrigação. Agora, se tem obrigação de fazer da sexta-feira um dia de penitência, que você pode usar para orar mais, ser mais caridoso, trabalhar mais o silêncio, controlar mais a sua impulsividade, fazer uma penitência, fazer um exercício de purificação, de mudança de mente, de mudança de comportamento. Então, no Brasil, a CNBB autorizou isso. Ah, mas a CNBB pode? Pode, porque isso é previsto no Código de Direito Canônico que rege a igreja inteira. Tá bom? Então não tem nada a ver com pecado mortal isso, porque pecado mortal nem passa por aí, pecado mortal é uma outra coisa. Amém? Deus abençoe. Terminamos. Acabou? Acabou. Muita coisa hoje, hein, Tiago? Excelente. Bom, né? Bom. Conteúdo assim merece um like. Merece. Merece um comentário. Merece. Merece compartilhar. Merece. Então tá bom. Então, se você quiser nos ajudar, faça isso, tá bom? Compartilha, dá um like e comenta pelo menos um boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo da hora que você esteja assistindo. Muito obrigado por você estar com a gente até aqui e é como eu digo sempre, né? Assiste de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Valeu, Tiago. Valeu. Abraço para você. Tchau, tchau.